Você acha que conhece Angola? Talvez tenha memorizado datas, nomes de líderes ou eventos marcantes de um livro de história. Talvez saiba da colonização portuguesa, da luta pela independência ou da guerra civil que devastou o país por décadas. Mas a verdade por trás da história de Angola é muito mais profunda, mais complexa e, acima de tudo, mais sombria do que qualquer narrativa oficial ousaria admitir. Angola não é apenas um país com um passado de exploração e resistência. É um tabuleiro de xadrez global, onde cada movimento foi orquestrado por mãos visíveis e invisíveis, algumas em ternos bem cortados, outras nas sombras de agências de inteligência, corporações multinacionais e acordos secretos. Quem realmente escreveu o destino de Angola? Prepare-se para abrir o baú da história e encarar o que está lá dentro, mesmo que seja perturbador. A história oficial de Angola começa no século XV com a chegada dos portugueses. Mas não se engane, o que se instalou não foi apenas uma colônia. Foi um sistema meticulosamente desenhado para extrair tudo o que a terra e o povo angolano tinham a oferecer. Os navegadores portugueses desembarcaram com cruzes nas mãos e canhões nas caravelas, proclamando a missão de civilizar. Na realidade, buscavam duas coisas: escravos para sustentar o tráfico transatlântico e riquezas minerais para encher os cofres da coroa. Angola tornou-se a engrenagem vital de um império colonial faminto. Entre os séculos XV e XIX, milhões de angolanos foram arrancados de suas comunidades, acorrentados e enviados para as Américas, principalmente para o Brasil, onde o trabalho forçado sustentava plantations de cana-de-açúcar e minas de ouro. Os números são difíceis de precisar, mas estimativas sugerem que Angola foi a origem de cerca de 25% de todos os escravizados levados para o Novo Mundo. Enquanto isso, ouro, marfim e, mais tarde, diamantes e petróleo fluíam para Lisboa. Figuras como Paulo Dias de Novaes, o primeiro governador colonial, estabeleceram as bases desse sistema no século XVI. Séculos depois, homens como Henrique Galvão, no século XX, continuaram a operar dentro da mesma lógica: transformar Angola em uma máquina de lucro. Mas o colonialismo português foi além da extração bruta. Ele criou uma engenharia social perversa. Uma elite local foi cuidadosamente moldada, composta por mestiços, assimilados e chefes tribais cooptados, para servir como ponte entre Lisboa e a população nativa. Esses intermediários, educados em escolas coloniais, falavam português, adotavam costumes europeus e, muitas vezes, traíam os interesses de seus próprios povos para manter privilégios. Essa divisão artificial entre civilizados e indígenas plantou sementes de desconfiança e rivalidade que, décadas depois, explodiriam na Guerra Civil. Angola não era apenas uma colônia. Era um experimento social onde a desumanização e a manipulação caminhavam lado a lado. Em 1974, a Revolução dos Cravos derrubou o regime colonialista em Portugal. Exausta, falida e incapaz de sustentar guerras em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, Lisboa abriu mão de suas colônias. Para muitos angolanos, esse foi um momento de esperança, o amanhecer de uma nova era. Mas a independência, proclamada em 11 de novembro de 1975, não trouxe liberdade. Em vez disso, Angola mergulhou em um novo pesadelo, onde os verdadeiros arquitetos do seu destino se revelaram. A luta pela independência já havia dividido o país em facções. De um lado, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, liderado por Agostinho Neto, abraçava o socialismo e recebia apoio maciço da União Soviética e de Cuba. Do outro, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, sob Jonas Savimbi, alinhava-se sob influência dos Estados Unidos, com financiamento da CIA e apoio logístico da África do Sul do Apartheid. A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, liderada por Holden Roberto, completava o tabuleiro, sustentada pelo Zaire de Mobutu Sese Seko, outro aliado de Washington. O que parecia uma luta interna pela soberania era, na verdade, uma extensão da Guerra Fria. Cada facção era um peão em um jogo maior. O MPLA, com seus tanques soviéticos e milhares de soldados cubanos, defendia Luanda e o controle do petróleo no litoral. A UNITA, armada com mísseis Stinger americanos e apoio sul-africano, dominava o interior, especialmente as áreas ricas em diamantes. A FNLA, menos influente, tentava se equilibrar com o apoio de Mobutu. Cada bala disparada em Angola carregava a marca de interesses externos. As tropas cubanas, por exemplo, não estavam apenas defendendo o socialismo. Elas garantiam que o petróleo angolano, explorado por empresas como a Gulf Oil e mais tarde Chevron,
continuasse fluindo para mercados alinhados com o bloco soviético. Já a África do Sul, sob o pretexto de combater o comunismo, invadia o sul de Angola para proteger seus interesses na Namíbia e manter o controle sobre os diamantes de sangue. Nos bastidores, figuras como Henry Kissinger, então secretário de Estado do ZEUA, orquestravam o apoio a Savimbi, enquanto o Politburo soviético enviava toneladas de armamento pesado, como tanques T-55 e caças MiG-21. A Guerra Civil Angolana, que durou de 1975 a 2002, não foi apenas um conflito entre angolanos. Foi uma batalha por procuração, onde superpotências usavam o sangue de um povo para marcar pontos em sua disputa global. Se a Guerra Civil foi o palco, o petróleo e os diamantes foram os verdadeiros protagonistas. Angola é um dos maiores produtores de petróleo da África, com campos offshore que atraíram gigantes como Chevron, Total e ExxonMobil. Durante a guerra, o petróleo financiou o MPLA, que controlava Luanda e os lucros da estatal Sonangol. No interior, a UNITA lucrava com os diamantes, vendidos em mercados negros com a cumplicidade de empresas como a De Beers. Ambos os lados alimentavam a guerra com os recursos que deveriam ter reconstruído o país. Enquanto isso, a população sofria. Milhões foram deslocados, cidades foram destruídas e a fome tornou-se uma arma de guerra. Nos anos 80 e 90, relatórios da ONU estimaram que mais de 1.500.000 angolanos morreram devido ao conflito, à fome ou a doenças relacionadas. Campos de refugiados lotados, criança-soldado e mutilações por minas terrestres tornaram-se marcas de uma nação dilacerada. Mas a culpa não recai apenas sobre os estrangeiros. A liderança angolana também desempenhou um papel central na tragédia. Agostinho Neto, morto em 1979, foi sucedido por José Eduardo dos Santos, que governou Angola por 38 anos, de 1979 a 2017. Sob seu comando, o MPLA consolidou um regime autoritário, marcado por purgas internas, repressão a dissidentes e um controle absoluto da economia. A Sonangol, que deveria ser um motor de desenvolvimento, tornou-se um feudo pessoal. Contratos sem licitação, empresas de fachada e contas em paraísos fiscais enriqueceram uma elite leal ao regime. Isabel dos Santos, filha do presidente, simbolizou essa era. Apelidada de a mulher mais rica da África, ela acumulou bilhões em setores como petróleo, telecomunicações e bancos, enquanto a maioria dos angolanos vivia com menos de $2 por dia. O fim oficial da Guerra Civil, em 2002, veio com a morte de Jonas Savimbi, baleado em uma emboscada. A UNITA depôs as armas e Angola entrou em uma fase de reconstrução, mas a paz não trouxe justiça. A elite que lucrou com a guerra continuou no poder, agora sob a bandeira da reconstrução nacional. Novos atores entraram em cena, especialmente a China, que ofereceu bilhões em empréstimos para financiar estradas, pontes e portos. Em troca, Angola pagava com petróleo. Um arranjo que, embora tenha modernizado parte da infraestrutura, criou uma nova dependência econômica. A China não foi a única. Corporações ocidentais continuaram a operar, extraindo petróleo e diamantes com pouca transparência. A De Beers, por exemplo, manteve contratos lucrativos com o governo, enquanto multinacionais como a Total expandiam suas operações offshore. O povo angolano, mais uma vez, ficou com as migalhas. Em 2020, cerca de 50% da população vivia abaixo da linha da pobreza, apesar de Angola ser um dos maiores exportadores de petróleo da África. Dentro do continente, líderes como Robert Mugabe, do Zimbábue, e Sam Nujoma, da Namíbia, mantinham alianças com Luanda, muitas vezes em troca de apoio militar ou econômico. A SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, desempenhou um papel diplomático, mas nunca confrontou diretamente a corrupção sistêmica no governo angolano. A organização, composta por líderes com seus próprios esqueletos no armário, preferiu a estabilidade à justiça. Hoje, sob o presidente João Lourenço, Angola vive um momento de transição. Eleito em 2017, Lourenço prometeu combater a corrupção e diversificar a economia, reduzindo a dependência do petróleo. Algumas medidas foram tomadas. Isabel dos Santos foi afastada de cargos na Sonangol e investigações expuseram esquemas de lavagem de dinheiro. Mas as reformas são limitadas. A estrutura que conecta o poder político com os interesses econômicos e estrangeiros permanece intacta. As mesmas corporações continuam operando e a desigualdade social permanece gritante. Os verdadeiros culpados pelo destino de Angola não estão apenas nos livros de história. Eles estão vivos,
ocupando cadeiras em conselhos de administração, negociando contratos em escritórios em Londres, Pequim ou Nova York e aparecendo em eventos diplomáticos com sorrisos ensaiados. Alguns falam português, outros inglês, russo ou mandarim. Mas todos compartilham o mesmo objetivo: manter Angola como um tabuleiro onde o lucro e o poder sempre vencem. E a pergunta que ecoa é: até quando Angola será refém desses arquitetos ocultos? A resposta pode estar na nova geração. Jovens angolanos nascidos após a guerra não carregam as cicatrizes do colonialismo, mas herdam a memória da exploração. Com acesso à internet e às redes sociais, eles estão começando a expor a corrupção, questionar as narrativas oficiais e exigir mudanças. Movimentos como o Movimento Revolucionário e protestos de rua em Luanda mostram que a paciência está se esgotando. Mas o caminho é árduo. A repressão ainda é uma realidade, e o sistema está profundamente enraizado. Derrubar as máscaras dos verdadeiros donos de Angola exigirá mais do que coragem. Exigirá organização, estratégia e, acima de tudo, uma visão clara de um futuro onde o povo, e não as elites, seja o protagonista. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!